Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Oremos. Bendito Pai, te damos graças esta manhã. Obrigado por este novo dia que começa. Obrigado, Senhor nosso Deus, por todas as coisas que acontecem na nossa vida e no nosso dia a dia. Nesta manhã, Senhor, te somos gratos pela noite, pelo descanso, te somos gratos pela saúde, te somos gratos, Senhor, por todas aquelas pessoas que nos circundam com palavras afáveis, palavras amenas, que não só amenizam o nosso ânimo, mas também criam em nós condições para podermos nos sentir verdadeiramente teus filhos e tuas filhas. Bendito Pai, nesta manhã venha estar conosco, Senhor. Cuide de cada um de nós, cuide das nossas vidas, cuide dos nossos projetos, cuide do nosso trabalho, cuide, ó eterno Deus, daquilo que tu nos deste. Nós te pedimos isto nos merecimentos de Cristo o Salvador. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, depois de estarmos com a doçura de Mateus, capítulo 8, ficamos a entender que deveríamos continuar com a leitura de Mateus, capítulo 9 também, lendo do primeiro versículo até o versículo 8º. Portanto, a leitura é um bocadinho extensiva, mas nós vamos fazer paciência para podermos ter o sentido daquilo que o Senhor quer que nós possamos ouvir esta manhã. E assim nós lemos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 1 até ao versículo 8. E assim nós lemos: E entrando no barco passou para a outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais difícil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantou-se, foi para a sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Palavra da salvação. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, quão bom é sabermos as tuas leis, quão bom é sabermos os sinais do teu reino no nosso seio, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, nosso Deus, por Jesus Cristo,
que trouxe uma dimensão diferente daquilo que deve ser, não somente o reino, mas, sobretudo, a tua forma de velar, cuidar, dirigir e proteger o gênero humano. Obrigado, nosso Deus, por todas as coisas. Nesta manhã, Senhor, te agradecemos por ouvirmos o relatório das mamães diaconisas que foram ver o nosso Analberto. Agora, Senhor, nosso Deus, queremos continuar confiando e crendo em Ti, de que Tu és capaz de fazer muito mais do que aquilo que nossas mentes, que nossos corações e, na verdade, nossas bocas somos capazes de pensar e de falar. Esteja, ó Deus, com todos, e a Tua mão toda poderosa se estende a cada um de nós. Esta palavra lida, ó Deus, que possa trazer exatamente aquilo que muitos de nós precisamos: o conhecimento do Teu nome. Fale através de nós, nesta palavra, nesta instrução, nesta porção da Sagrada Escritura. Isto nós te pedimos, no nome de Jesus, o Nazareno. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Nós temos assim o tema para esta parte que diz cura plena. Cura plena. E é verdade, a cura plena quando nós sabemos que o Senhor Jesus atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Cura plena. Quando nós estamos a falar da cura, as nossas mentes imediatamente elas palmilham os hospitais conhecidos e desconhecidos desta urbe onde nós vivemos. E, na verdade, olhamos para estes hospitais, clínicas e centros de saúde, como é que estão empilhados de gente à procura realmente da cura, à procura da saúde. Cada um de nós, na verdade, conhece aquilo que lhe dói, de que lado, de que forma e com que intensidade nós sentimos esta dor. Só nós, só e somente nós que sentimos a dor, sabemos aquilo que nós sentimos. De outra forma, na verdade, não temos como explicar. Por isso é que há aquele provérbio, adágio, que diz que a ferida do outro, na verdade, tu sentirás o cheiro e nunca a dor. Portanto, aqueles que estão realmente com dores são os indivíduos que, na verdade, sentem a dor. E de que dimensão? Para o nosso texto, na verdade, há uma indicação que dá-nos a entender de que a cada geração surgem novas doenças. Em cada geração surgem novas doenças. Se na verdade nos falaram da febre espanhola, se nos falaram da ébola, se nos falaram de Marburgo, se nos falaram recentemente, na verdade, o que nós temos é exatamente
a Covid-19. E muitas das doenças que nós mencionamos, como a varíola, a tuberculose, estas são quase que doenças recorrentes. Elas sempre estão conosco, aparecem. Como podemos afirmar as doenças diarreicas, elas sempre estão conosco, ou doenças do âmbito respiratório, estão conosco todas as gerações e em todos os tempos. São doenças recorrentes. Mas o que estamos a dizer aqui é que parece que em cada geração surgem novas doenças. Para alguns ou para algumas, a ciência encontrou solução, para outras, ainda não. Temos que dizer que ainda não. Portanto, para a grande luta, né, o que nos mete muito medo é exatamente os cânceres, os cancros. Os cancros nos metem medo. Por que eles estão aí? Estão aí por causa de quê? E nós vamos ver que, na verdade, grandemente muitas destas doenças surgem em resultado ou em consequência daquilo que nós comemos. Eu ainda me lembro de que termos doenças do fórum cardíaco não era, na verdade, praça simples para muitos dos africanos. Hoje, por hoje, nós é que temos as doenças do fórum cardíaco em grandes dimensões, mais do que aqueles que, na verdade, tinham esta doença. Quantas pessoas buscam a cura de suas enfermidades em lugares errados? Quantas pessoas? São muitas. São muitas. Confiam em benzeduras, simpatias e outros meios não orientados por Deus. Jesus é o nosso Salvador, enviado pelo Pai. Ele é o médico dos médicos. Somente Ele pode nos curar da maior de todas as enfermidades, o pecado. Sim, um mal que existe desde a queda em pecado por parte de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Pois passa de geração em geração, conforme ensina o salmista. De facto, tenho sido mau desde que nasci. Desde o dia do meu nascimento, tenho sido pecador. Salmo 51, versículo 5. Portanto, nesta nova linguagem que nós, na verdade, lemos. Ninguém está livre. Todos nós padecemos deste mal, deste cancro, o cancro chamado pecado. Todos pecaram e estão afastados ou destituídos da presença gloriosa de Deus. Diz Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Enfatiza o apóstolo Paulo: esta é uma doença que nenhum médico humano conseguiu e jamais conseguirá curar. Somente Jesus pode e quer fazê-lo nas nossas vidas. Ele é o remédio enviado por Deus para curar
este mal com o seu sangue vertido na cruz. Ele quer limpar a cada um de nós e o faz num batismo e o faz na confirmação, o faz todas as vezes que na nossa vida nós confessamos as nossas culpas a Ele e de arrependimento diário e de cada momento. Sim, é mesmo verdade. Mateus 9 fala deste paralítico trazido para que fosse curado. E Jesus, na verdade, o cura dizendo palavras diferentes. Por isso é que às vezes tenho muito problema, esse é o meu problema, entre parênteses, quando as pessoas que querem trazer alguma cura, algum alívio, ou aqueles que querem que os outros encontrem aquilo que eles encontraram, vão dizer que repitam comigo. Não, eu penso que está errado. Não dá que cada um diga aquilo que ele sente. Depois de confessar o seu pecado, o que a pessoa sente em relação a Jesus, em relação à sua vida, em relação ao seu próximo, o que essa pessoa sente, que diga isso e não dizer-lhe que, olha, repete o que eu digo. Sim. Então um homem, na verdade Jesus, diz a ele que, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. O mundo como ralha de tudo. Há já indivíduos dispostos a comentar que, olha, ele está a blasfemar. Isto é blasfêmia. Ele blasfema. Mas Jesus, como sabe, é aquilo que nos vai na alma. Mesmo que você sussurrar, mesmo que você... Ele já sabe o que você disse, o que você quer. E, na verdade, ele responde a esse: por que pensais mal em vossos corações? Nós temos um grande problema. Como nós somos de natureza maleficente, de mal, maldizentes, mal que tudo mesmo que é mal está conosco. Mesmo que o outro, na verdade, queira nos dizer uma coisa para a nossa salvação, pensamos mal sobre a palavra que é dita. É o que aconteceu também com Jesus. Olha, teus pecados estão perdoados. Olha, não, está a blasfemar. Um homem nunca deve dizer isso, que ele perdoa os pecados. É um homem que você não conhece. Você não conhece esse homem. Se você não o conhece, não coloque dúvidas à volta deste homem ou desta mulher que, na verdade, você não conhece, meu caro irmão, minha cara irmã. Sim, e o que acontece? Jesus compara o que é mais difícil, é de dizer que teus pecados estão perdoados ou dizer que, olha, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O que é mais difícil? Mas seja o que for, pessoas encontrarão sempre razão de crítica, razão de suspeita. Isto é por causa da nossa natureza pecaminosa e pensamos que em todos os homens, tal como em nós, não há nenhum bem. Ninguém também pode dizer algo de bom a favor de outrem. Esse é o grande problema, porque nós, na verdade, perdemos o sentido altruísta do gênero humano. Nós perdemos. E, portanto, mesmo na igreja,
quando alguém diz que olha, vamos fazer isso, nós na verdade minamos isso, até se tivermos já a mina, né? Nossa, a tala melhor. Mas não é. É preciso conhecer que homem é este que está a dizer estas palavras. Não tenha problema se você não tem as mesmas palavras. Deus não nos fez iguais. Deus nos fez diferentes uns dos outros. Esta é a verdade. Se você confia de todo o coração em Jesus como seu Salvador, então, meu caro irmão e minha cara irmã, podes ter certeza de que Ele também lhe diz: coragem, meu filho, coragem, minha filha, os seus pecados estão perdoados. Busque diariamente esta certeza na palavra do Senhor, através da condução do Espírito Santo, louvando e agradecendo a Deus pelas bênçãos do perdão e pelas bênçãos da salvação. Oremos. Querido Deus e Pai, a enfermidade do pecado nos acompanha diariamente por causa da perseguição do nosso velho homem, do mundo e de Satanás. Concede-nos o verdadeiro arrependimento e, pelo amor de teu Filho Jesus Cristo, a cura plena pelo perdão. Amém.